E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio aqui na Rádio Hora 10, exatamente às 3h15 da tarde, no dia 1º de abril de 2022. Hoje, recebendo o Jean Nandes aqui, nosso convidado. Boa tarde, Jean. Quem vai conversar hoje com você somos nós, o João Lucas, E aí, começando aqui a pessoal, fileira, boa daí tarde. eu, que é Amando Capalbo, e o Pedro aqui. A gente vai conversar bastante sobre, enfim, sobre a sua trajetória no áudio, na casa de vó Dedé, enfim. Mas conta um pouco pra gente como é que tá sendo aí, como é que tá sendo essa descoberta no áudio, como foi o começo. Primeiro, boa tarde, Amandu. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar hoje aqui, ser convidado para compartilhar um pouco da minha história, né, tanto na casa como minha história e minha trajetória de vida. E fico à vontade para as perguntas, para as curiosidades, para a gente tentar bater um papo, engrenar um papo aí legal sobre a minha história na produção de música e na produção do áudio geral. Conta um pouco pra gente como foi assim, a sua introdução nesse mundo. Porque eu fico pensando no áudio, a gente tem várias carreiras, né? A gente tem o veterinário, a gente tem tipo várias coisas que são coisas concretas. A gente entende porque todo mundo falando desde criança, mas trabalhar com áudio, ninguém ouve falar desde criança. Isso. Como começou a iniciação aí? É o seguinte, a minha curiosidade por tecnologia e por música, ela começa, eu acho que quando eu tinha já, sei lá, 10 anos de idade, eu ia à igreja, na época eu ia à igreja e eu via a banda tocando e acabei me interessando por tocar, por ver a banda tocando. E isso é que dá o primeiro start para mim sobre música na minha vida, né? Me interessei por música aí. E aí eu aprendi a tocar violão, isso eu tinha 9 para 10 anos de idade, comecei a tocar. Quando foi com os 15 anos de idade, eu acabei migrando para tocar teclado e eu via amigos meus antigamente, eu acho que, sei lá, anos 80 eu acho, tinha alguns teclados simples, mas que já tinha alguma tecnologia de gravação simples, sim, né? Você não sim. gravava uma voz, mas você conseguia gravar um piano e dar um play para produzir. Aí, em cima daquele piano, tu colocava uma bateria. Aí eu via amigos meus fazendo isso e achava simplesmente fantástico, né? E aí comecei a sonhar em ter isso para mim, né? Logo mais tarde, muito tempo depois, tocando em banda, juntando dinheiro, comprei meus primeiros teclados, né? E com isso, o que é que acontece? Algumas pessoas começavam a procurar, dizer, ei, Jean, faz um playback para mim, né? Faz um playback de música tal, da igreja. Aí eu ia lá no meu tecladinho, ouvia a música aqui, ficava tentando copiar e fazia o arranjo, o playback daquela música, né? Então, como isso aconteceu dessa forma, até que surgiu um amigo que trabalhava num estúdio, que era o Pro Audio Studio, foi o primeiro estúdio de Fortaleza. Ele era a 2 quarteirões da minha casa, no bairro Heller, na época, e ele disse assim, Jean, ele trabalhava lá e disse assim, cara, tu pode fazer algum trabalho aqui pra gente, ajudar aqui a gente quando a gente precisar? E aí foi assim que eu entrei no estúdio, comecei a fazer lá alguma coisa nesse sentido, Muito né? legal ver que você entrou pela música, então teve uma coisa assim, uma identificação com a música e a partir dela uma vontade de produzir. Essa produção foi para um lado mais da tecnologia, do áudio, de mexer com tudo isso. Mas conta pra gente como foi assim ver que você que gostava de música, aprendeu a tocar violão muito cedo, podia trabalhar e ajudar outras pessoas que estavam começando, que estavam com vontade de expor um pouco desse talento. Isso já veio muito depois. Quando a gente no estúdio, como você bem falou, não existe, hoje, apesar de existir, às vezes ainda é muito inacessível do ponto de vista financeiro os cursos de áudio. Como é que a minha geração e boa parte de hoje aprende áudio em Fortaleza? Eu diria pelo mundo. Que isso é uma história que eu vou contar que muita gente vai se identificar. É assim, eu quero trabalhar em estúdio porque eu vi isso em algum canto, e isso me encantou, eu já tocava, e eu via uma foto de um estúdio, eu vi um vídeo, alguém gravando, e disse assim, eu quero fazer isso na minha vida.
Aí como é que você fazia na minha época? Você procurava algum amigo que fizesse ou que tivesse um amigo que fizesse dentro do estúdio. Aí você ligava para essa pessoa e se humilhava. É assim, né? Eu lembro de muitos amigos meus, eu ensinei muita gente, quando eu já estava trabalhando no estúdio, dizia assim, Jean, cara, não era celular, o telefone não tinha celular, né? Então, eu quero trabalhar no estúdio, cara. Eu quero aprender. E todos eram músicos, né? Tipo assim, eu quero aprender a mexer, eu quero gravar e me arranja um lugar aí no estúdio, nem que seja como faxineiro. Era dessa forma. Se fosse um amigo que você, tipo assim, confiasse e quisesse dar essa oportunidade, você não venha, falava com o dono do estúdio. E assim foi. Todo mundo que tem hoje no áudio, inclusive se você falar com todo o pessoal do áudio hoje, tá entendendo? Né? Todo mundo é amigo. Sim. E foi desse tipo dessa forma foi a forma que se conseguiu. Tá? Assim, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é o Melk, que é o técnico dos aviões, que grava, que mixa para ele, que a gente. Que é a mesma história. Tá entendendo? Posso ir aí, me ensina, tá entendendo? Eu quero trabalhar. E outra amiga vai chamando outro. E assim, nunca é de forma assim, não aparece a vaga, né? Até porque, como você falou, não é uma coisa que como é mais tangível ser um veterinário, que já tem uma academia montada para você quiser fazer uma tal. Quero que seja professor de geografia, tem lá. A faculdade você não é bem assim, né? É muito específico mesmo a forma como isso se dá. A gente ouve muito aí sobre mixagem, produção, enfim, tudo isso. E a gente vê que o áudio ele pode caminhar para vários cenários, né? Conta um pouco pra gente quais são esses cenários que se pode fazer como um técnico de áudio. Na verdade, o técnico de áudio já é uma ramificação de você trabalhar com áudio, né? A partir do momento que você... Na verdade, para trabalhar com música ou com áudio geral, não necessariamente você precisa ser músico, né? Não necessariamente. Bom é que você seja. Vai ajudar muito a você trabalhar, porque a linguagem que o áudio vai trabalhar, pelo menos no ambiente de música, vai ser a linguagem musical. Mas existe o áudio para captar a voz, para cinema, por exemplo, né? Que ele não depende necessariamente de você saber tocar um instrumento, né? Então, assim, quando você resolve trabalhar com áudio, duas coisas você vai escolher. Primeiro, se você vai trabalhar com ele ao vivo, ou se vai trabalhar com produção dele, gravar, né? Com broadcast. Né? Então a primeira coisa é isso, né? Tem amigos que não se deram muito bem com o estúdio, foram para ao vivo, foram mixar shows ao vivo, foram trabalhar tocando, ou foram trabalhar cantando, ou fazendo produção de palco, ou sei lá, enfim, tem uma gama de oportunidades nesse setor, trabalhar como hold, né? Como produção, né? Então assim, enfim, aí o cara que vai para o estúdio, não. Aí ele vai no estúdio, ou vai ser técnico de áudio. O que é que o técnico de áudio faz? Ele senta na mesa e ele vai ser o cara que vai gerenciar o momento de gravação, para saber se a voz está bem capturada, se o microfone está bem posicionado, se os cabos estão bem. Ele vai estar lá dando um rec e olhando, ouvindo se o áudio está realmente sendo capturado com a máxima fidelidade que o estúdio pode oferecer, né? Tipo assim, se ele vai ser um engenheiro de mixagem, que é um termo que o pessoal cunhou que usa hoje, né? Engenheiro de mixagem, aí já é outra etapa de estudos que ele vai ter que escolher seguir ou não. Ele pode ser um técnico de áudio e nunca mixar uma música. Não necessariamente, entendeu? E hoje você faz o quê? Hoje eu faço duas coisas da vida praticamente. Uma é eu sou responsável junto com Eli e o Gabriel, sou responsável pelo estúdio, pelas mixagens das apresentações, mixagem e masterização. Aqui da casa. Da casa, certo? Eu mais a minha namorada, nós temos uma banda de baile, que não tem nada a ver. Eu sou músico, também tenho esse projeto que a gente toca em casamento. Que né? massa. Certo? A gente tem uma banda, né? E aí... e também sou aluno. Eu sou aluno de engenharia. Hoje faço engenharia elétrica. Caraca. Vou terminar ano que vem. Já era um sonho, porque, na verdade, sempre a minha questão da música não foi só música. É música e tecnologia. Eu gosto de tecnologia. Inclusive, eu acabei descobrindo que eu gosto
de tecnologia de música. Tem a música, eu gosto da tecnologia aplicada à música. Sim. Nunca fui um músico, assim, não me considero, pelo menos, né? Então, assim, mas eu gosto de todo tipo de tecnologia aliada a isso, né? Eu até ouvi um grande produtor falando que ele disse assim, qual é o instrumento que você toca? O Hans Zimmer, não sei se você conhece, Hans Zimmer depois vocês pesquisam aí, que fez a trilha, por exemplo, de Piratas do Caribe, por exemplo, a trilha é a produção dele, né? E ele faz, tem filmes que ele faz, que ele usa o computador em boa parte do filme para fazer a orquestração. E aí perguntaram qual instrumento que ele toca, e ele disse assim, eu toco o computador. Né? E eu me apropriei dessa frase, assim, rapaz, eu toco o computador. Qual instrumento eu toco? Eu gosto de tocar é teclado, mas eu vivo mais com o computador e o teclado tocando, então, né? Mas é basicamente isso. Vendo essa relação com a música, a gente vê que não tem uma dependência, né? Tipo, a pessoa vai trabalhar com áudio, ela não tem que saber de música. Mas você, Jean, você aprendeu música, viveu de música muito cedo. Qual foi, assim, a qualidade, o que é que veio, assim, que a música te trouxe de benefício pra dentro do áudio? Não sei se eu entendi bem a pergunta. O que você agregou, assim, se você não tivesse a música, o áudio ia ser mais fácil, ia ser mais difícil? Teve algum benefício? Ia ser bem mais difícil. Ia ser bem mais difícil. Para mim, o áudio, ele foi uma consequência inevitável do fato de eu tocar. Entendeu? Quando eu vou para o estúdio na primeira vez, eu não fui para ser músico, fui para ser técnico. Eu passei, assim, eu acho que uns 15 anos trabalhando puramente como técnico. Os meus trabalhos de produções eram coisas paralelas a esse trabalho, entendeu? Porque o técnico de áudio, hoje, a gente não tem muito esse mercado, é pouco. Mas na época que eu trabalhava era assim, era carteira assinada, tipo assim, eu tenho carteira assinada como técnico de áudio. Então, assim, tinha na época, né? Então, assim, você chegava lá, as bandas iam gravar a voz ou a bateria, ou seja lá o que for, e você passava o dia do estúdio gravando, chegava 9 horas da manhã, primeiro período, saía 2 horas da tarde, voltava 3 até 8, e às vezes voltava à noite até 2 horas da manhã, entendeu? Então, assim, e você ganhava por hora, às vezes, então você queria passar mais tempo possível no estúdio para fazer dinheiro, né? As novas tecnologias musicais, e como o mercado mudou essa dinâmica. Hoje não se faz a música assim, entendeu? Não, é totalmente diferente. Hoje a maioria das pessoas produz em casa, mas não vai nem para o estúdio, né? E não se paga um técnico de áudio. Raramente faz isso. A pessoa aprende a gravar e faz. Tem vários programas hoje. Porque hoje os programas, as DAWs, popularizaram isso. Nesse processo. No meu tempo que você fazia música, não era assim. Você tinha muito aparelho complicado que você tinha que saber mexer, você tinha que saber operar uma mesa, você tem que aprender a operar um conjunto de gravadores para você poder fazer uma música. Então você precisava de uma estrutura muito grande para fazer algo simples. Né? Hoje não, hoje você tem uma plaquinha de áudio, resolveu tua parada. Tu tem um violão, tem instrumentos virtuais dentro do computador que fazem a parada. Nem sempre foi assim. Então teve uma época que você precisava pagar mesmo para alguém executar um violão para ti, executar uma bateria. Hoje já não é assim. Pouca coisa, muita gente hoje produz e já faz tudo dentro do computador mesmo, em box, como a gente chama, né? E uma dessas produções que você faz, que você produz, é jingles, é isso mesmo? Jingles. E como funciona a produção deles? Jingle é uma peça publicitária que tem como finalidade evidenciar o nome de uma marca através da música, né? Então, assim, geralmente são peças de 30 segundos na média e principalmente veiculadas via rádio. São peças basicamente para rádio. E tipo assim, eu comecei a fazer isso, o que é que acontece? Tinha as marcas, como é que acontece a produção de um jingle? As marcas contratam uma empresa de publicidade que vai fazer a plástica da marca no geral. Vai desenhar a marca, dos textos, a música. A gente é uma etapa dessa coisa toda. Sim. Certo? Raramente eu fecho jingles, a dona da empresa liga para eu quero um jingle para minha empresa. Não é, tipo assim, não é assim no varejo, né? Tipo assim, então geralmente é uma produtora que já conhece o trabalho. Tipo assim, a gente que é uma coisa geralmente
pessoas que fazem jingle, produtores, são pessoas que trabalham nos bastidores. Você vai conhecer pouco essas pessoas. Mas praticamente tudo que você está ouvindo, tem muita gente ali trabalhando que você... Sim, né? tem um processo criativo. Exato. Então, o que acontece? Essa pessoa desenhou a marca, desenhou para onde essa marca está indo, quais são as palavras-chave e tal. Tudo tem, então, o cara que entende do marketing faz isso, lá da publicidade faz todo o desenho para a marca. E dentro desse desenho tem uma parte para o áudio, para a música, se for necessidade de uma peça dessa, que já vem com a letra, que ele já contratou um compositor para compor dentro da forma que ele queria. Eu também faço esse trabalho, muitas vezes sou contratado para isso, né? E aí chega para mim isso, né? E aí diz assim, agora que tu produz uma música, e aí ele dá uma referência. Porque uma referência de áudio que já exista. Porque hoje a gente não fica tentando inventar a roda. Tem certos formatos e certos padrões que já funcionam. Que já, tipo, é no inconsciente coletivo, aquilo vai dar certo, porque já deu certo com alguém, com outra marca. Então eles mandam uma referência e a gente copia a referência, entendeu? Copia a energia da referência e tal, e tudo e faz. Aí vai para eles, aí eles aprovam ou não aprovam. Isso vai para outro setor que vai para os donos da empresa que mostra, aí dá um aval final, aí fecha a peça. Como vem sendo trabalhar nesse cenário do áudio aqui, enfim, nesse cenário cearense? Isso, assim, eu acho que se você for... É um mercado que, como eu estou te dizendo, é muito difícil. O que é difícil hoje? A gente não tem um mercado que é totalmente regulado. Assim, não existe escolas, não existe uma tradição, tipo, o cara vai ser médico. Aí já do início já tem a escola lá que é para ele ser médico. Concreto, porque a gente tá falando de tecnologia, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? Eu gosto de dizer que se você for muito bom, você vai trabalhar bem. Eu consigo trabalhar bem com isso até hoje. Eu consigo pagar minhas contas, consegui sobreviver até hoje disso, né? Fazendo isso e nunca falta, né? Até porque quando você acerta um trabalho para alguém, né? Para uma agência legal, o que acontece? Esses caras vão ficar te chamando o tempo todo, porque você tem vários parâmetros: a velocidade, qualidade, né? E o quanto você consegue, tipo assim, eles têm, vamos supor que tem ali uma expectativa de 100%, você conseguiu 90% do que eles imaginavam ouvir, e já ficam satisfeitíssimos, tá entendendo? Quando você chega a 100% é a glória, né? mas geralmente é um trabalho, não é um trabalho, é um trabalho que volta muito. Você, quando faz uma peça publicitária dessa, volta umas 3 vezes, 4 vezes para refazer. Entendeu? Faz a primeira, não aprovou, não é isso, tal, tudo, volta de novo. Entendeu? Então, assim, vai de muito. Quanto menos você volta, mais você é bem rateado, entendeu? Então, assim, vou fazer com fulano que é de primeira, acerta, já vai de primeira, entendeu? E como vem sendo, a gente estava conversando aqui um pouco sobre os anos 90, né? Você começou suas produções, seu trabalho profissional lá nos anos 90, faz um tempo, e a gente fala um pouco desse desenvolvimento da tecnologia. Como foi trabalhar, enfim, durante todos esses anos com todos esses desenvolvimentos e as coisas melhorando e vários projetos, enfim? Isso foi fantástico. Isso é uma experiência fantástica, porque o lado bom é que eu vi as coisas analógicas serem modeladas para o mundo virtual. Sim. Então, hoje, a experiência de quem abre um programa de áudio e vê algo que está tudo automatizado ali, boa parte do processo já está automatizado, assim, né? Programas e programas. Tem programas que já facilitam bem o trabalho para você. E eu olhar para isso e conseguir entender de onde isso vem e como isso se modelou para dentro do virtual, isso é fantástico, porque isso me dá uma vantagem em cima de quem começa hoje e dá só play e só faz porque o programa ali diz como fazer, entendeu? Porque quando você entende o processo, de onde veio, de como foi que se modelou aquilo ali, na verdade, torna muito mais fácil para você ser criativo e aproveitar o máximo do que aquela tecnologia tem para oferecer. E não ser só um copy e cola, entendeu? Entendeu? Porque pode estar sem nenhum programa, sem nada, e você consegue produzir, entendeu? Porque você sabe os caminhos de como substituir uma ferramenta que está faltando para você, ali dentro daquele software, de como chegar a um melhor resultado, porque antes você tinha que fazer na marra, entendeu?
né? Então, assim, para mim é uma vantagem. Sim. Né? Para mim é uma vantagem. teve Não que isso seja um limitante para quem está começando. Aham. Porque não tem nada a ver uma coisa com a teve outra. um jogo de cintura que hoje em dia a gente talvez seja mais fácil, porque naquela época era uma coisa assim, na marra mesmo, tem que aprender na dura, tinha que, enfim. Inclusive, só fazendo, quando eu for hoje com os alunos, quando eu vou lidar, que eu mostro ferramentas, ensino a pessoa a trabalhar com a ferramenta, no primeiro momento eu não falo nada, só ensino a trabalhar. Para a pessoa, depois eu vou dizer como é que a ferramenta surgiu, né? E por que é importante aquilo ali. Entendeu? Como é que se deu? Você faz uma coisa hoje no computador que é altamente técnica, mas você faz porque todo mundo faz. Mas por que aquilo começou a ser feito daquele jeito? Tudo tem uma história, né? E quando você começa a entender isso, deixa muito mais rico o teu trabalho. Entendeu? Certo? Porque, como eu estou dizendo, senão você vai ser só um copia e cola. Entendeu? Você vai ser só um copia e cola. E você também realizou um trabalho com os maiores nomes da cena musical local. Eu quero saber quais são esses nomes. Eu não sei se alguns são conhecidos hoje, né? Mas vou tentar aqui. Nos anos 90, todas as bandas de forró gravavam no mercado, no Pro Audio Studio. Então eu tive contato com toda essa gente. Lá eu conheci o Dorival Dantas, não sei se você conhece. A gente se tornou amigo e eu dirigi o estúdio do Dorival, acho que durante 2 anos aqui em Fortaleza. A gente tornou amigo pessoal, né? Gravava disco pra ele e tal, tudo. Ele se tornou um amigo. Outras pessoas, por exemplo... aqui a Márcia Felipe, já mixei vários trabalhos para ela, Samira Show, tipo assim, aí eu vou repartir algumas coisas. Isso aí é trabalho como técnico e engenheiro de mixagem. Eu trabalhei com essa galera. Do cenário de forró aqui, trabalhei com muita gente. Tem um estúdio aqui muito próximo, que é o Tape Music, que é um estúdio aqui que tem próximo aqui na Barra do Ceará, que é o que grava essa galera todinha, grava lá também. Entendeu? Como um produtor musical, tem um espetáculo lá em Pacatuba, que era a Paixão de Cristo, que todo ano tem. Sim. A trilha de lá, quem fez foi eu, a trilha daquela paixão, a parte musical foi todo eu que programei. Certo? Foi todo eu que programei. E não só isso, as vozes, o espetáculo todo foi todo eu que editei. A última versão deles, certo? A gente gravou todas as vozes e eu editei tudo. Foi um trabalho muito grande, porque é dublado lá, né? Eles fazem na praça e eles dublam. Então foi um trabalho muito complicado de fazer. Tipo, se você tem ideia, para editar as vozes daquilo ali, para 5 horas de fala, levava 15 minutos de fala, levava 4, 5 horas para editar. Meu Deus. Com isso, então assim, aí tipo assim, com o Evelto eu fiz muito trabalho legal, gente, muito trabalho legal, muito trabalho que foi exposto fora, na França, que ganhou o festival. Aí eu teria que trazer o nome para vocês, porque eu sou muito desligado, nunca muito me preocupou essa questão. E isso não é uma crítica a quem dá importância para isso, mas tipo assim, eu nunca me importei muito, tipo assim, com a questão de se estou do lado de alguém famoso, se estou trabalhando com alguém famoso, se fiz algo que ganhou algum prêmio. Eu nunca me liguei nisso. Né? Tipo assim, o Evelto me mandou aqui, já, a gente ganhou no seu... foi exibido na França. Eu fiz agora que vai ser exibido, acho que fora, não sei se é na Itália ou agora. E assim, eu não me ligo nisso, certo? Não me ligo nisso. Não sei porquê, não me ligo. Tá entendendo? Eu gosto de fazer... Quanto à oportunidade, assim, eu gosto de produzir nessa área e para mim não me importa muito se é o fulano que não tem um nome na mídia ou fulano que tem um grande nome na mídia. Isso para mim nunca foi tipo assim, né? Inclusive quando fala assim, tu trabalhou para quem? Trabalhei para alguns nomes aí, tal, tudo, certo? Isso, eu sei que isso tem um fator que é, tipo assim, ajuda a trazer mais trabalho quando você trabalha para alguém. Tem mais visibilidade. Que traz mais visibilidade, isso eu trato, show de bola. Mas eu tenho tantos amigos que são conhecidos que já me indicam que isso acaba sendo retroalimentando o tempo todo e eu não preciso até, se você procurar nas redes sociais, você não me acha, porque eu nem preciso da rede para poder
fechar meus trabalhos, tá entendendo? É mais... eu trabalho pra gente que tem nome na rede, entendeu? É diferente, entendeu? Ei, faz essa trilha pra mim, faz esse fundo musical aqui. E é assim... A gente viu uma migração aí da música pro áudio, teve uma coisa paralela. E agora a gente tá vendo você fazendo a engenharia elétrica. É isso? Terminando que vem. Por quê? Por que você foi pra engenharia? Veio também do áudio? Como é que é? Inclusive, na minha faculdade, os meus alunos, meus colegas, eles, toda vida que eu falo que eu sou músico, eles o quê? Tá entendendo? Tipo assim, porque lá todo mundo trabalha dentro da área desde criança. E aí eles meio que olham pra mim e dizem assim, o que é que tu tá fazendo aqui? Tá entendendo? E eu vou te dizer qual é. Na verdade, quando eu comecei, o que é que acontece? Eu comecei a tocar, eu sou meio, não sei qual é o termo que se usa hoje, tá entendendo? Mas na minha época se usava verminoso. Não sei se você conhece esse termo. Conhece? Conhece? Significa. Não, conheço. Pois explica aí. O que eu penso é que tipo aquela pessoa que é direto tá naquilo. Isso. Entendi. Não sei qual é a geração usa hoje o que é. É tipo uma pessoa... Quando começa a fazer uma coisa, asilada. Asilada. Eu ia falar bitolado. Não, mas bitolado na minha época é meio negativo. Pra minha época, não sei hoje. Pra mim é meio pejorativa a palavra bitolado. Eu sinto bitolado como uma pessoa que é tipo muito naquilo, tipo, o tempo todo. Ele é bitolado no piano, só fica estudando, enfim, tipo isso, sabe? Entendi. E o que é que acontece? Quando eu entro na música, eu larguei tudo de lado. Eu larguei estudo. Eu fiz o primeiro grau completo, parei no meio do segundo, larguei tudo e fui tocar, porque aquilo virou uma paixão, assim, uma coisa que eu tinha que fazer todo dia. Só que, aí eu casei, tive filhos. O que acontece? Eu sempre eu tinha um pouco de vergonha de não ter terminado meus estudos. Tipo, poxa, eu tenho 23 anos, não terminei meus estudos. Pessoal, quando eu ia para qualquer entrevista ou para fazer crédito cartão, a pessoa perguntava assim, grau de escolaridade. Aí eu ficava um pouco envergonhado, disse, poxa, eu não terminei meus estudos, assim, eu me acho tão inteligente porque não terminei meus estudos. Quando foi com 33 anos, hoje eu tenho 47 anos, certo? Quando eu tinha 33 anos, eu botei na cabeça que ia terminar os estudos e ia fazer uma faculdade. Por quê? Eu já tinha feito um bocado de coisa, trabalhado com um bocado de gente, já tinha construído uma certa história. Poxa, eu quero fazer alguma coisa que eu queria fazer e não fiz porque eu saí atropelando as coisas. E aí, com 33 anos, eu resolvi terminar meu segundo grau. Aí fiz a vestibular para música, que eu tinha maior vontade de fazer. Que massa. Passei, aí fiz, né? Quando chegou no terceiro, eu acho que estava faltando, o terceiro ano, estava faltando para terminar, eu sempre tive, cara, vontade de fazer algo na tecnologia. Música foi uma coisa que veio natural para minha vida, mas a área de tecnologia sempre me chamou a atenção. Para mim, eu sempre quis saber como é que a eletricidade chega na lâmpada, como é toda essa questão física, como é que se dá o áudio no ambiente, essa onda eletromecânica, como é que dá a tradução daqui para lá. E eu quis, isso é sempre. Então, isso foi o motivador de eu ir para a faculdade. Aí eu disse, cara, eu vou dar uma pausa na faculdade de música. Porque música eu já fiz a minha vida toda. E eu vou entrar na faculdade de tecnologia. E aí foi o que aconteceu. Aí eu escolhi. A gente tem hoje em dia na internet muitas, enfim, dúvidas sobre todas essas coisas da tecnologia. A gente tem o Bluetooth. Como é que o meu celular tá mandando com um fone esse áudio? Isso. E como é que é? Sabe, tu aprendeu? Conta um pouco pra gente. Sim. Você quer saber como funciona ou como eu aprendi? Não, o Bluetooth. Eu quero entender, porque até hoje ainda não faz sentido na minha cabeça que meu celular tá assim, de uma forma meio que mágica, mandando pro meu ouvido um som. Tipo, como é que é, cara? Isso é tipo assim, é onda eletromagnética. Né? Quando os elétrons passam pelo fio, Sim. Os elétrons passam pelo fio, eles, ao redor desse fio, geram um campo invisível. Certo? Um campo eletromagnético, porque ele não é magnetismo natural, é elétron. Então, os elétrons caminham, eles caminham por quê? Porque aqui é mais atrativo electricamente do que o outro lado. Aqui está mais baixo. Há uma diferença de... Imagina uma queda d'água.
certo? Se eu botar muita água aqui em cima, a tendência é que ela desça, Sim. porque a gravidade, né? É Naturalmente a mais gente percebe isso. atrativo. Sim, sim. A mesma coisa acontece com os elétrons. Você bota muito elétron aqui e pouco elétron aqui, pode usar a mesma referência. O que acontece? Os elétrons tendem a descer. Para a energia, o que acontece? Por que a energia vem para sua casa? Porque lá onde manda é como se fosse um canto bem alto. Então, esse efeito da gravidade Sim. atrai para dentro da sua casa. É como se fosse uma queda d'água. Entendeu? Então, o que acontece? Se você se você muda, por exemplo assim, a energia vem ali 220 volts, por exemplo. Se você ficar oscilando essa energia, na verdade a energia não vem 220, ela vem oscilando, né? Ela é oscilatória, ela é oscilatória. A 220 é o que a gente consegue ler, mas na verdade ela é um ciclo. É um ciclo. O que acontece? Como ela é um ciclo, também ao redor do fio, também o campo eletromagnético ele fica variando, ele modula. Ele modula de acordo com a energia que está passando lá. A energia cresce, o campo ao redor cresce. Só uma dúvida então. Ah. Esse campo que fica ao redor, é por isso que tem uns aparelhinhos que consegue ler por fora sem encostar? Exatamente, é o amperímetro. Ele lê esse campo. Ah, agora entendi. Certo? Então, o que é que acontece? A galera pensou, poxa, quer dizer que quando eu passo energia num cabo, ao redor dele, cria um campo eletromagnético. Se eu mudar essa informação, esse campo eletromagnético. Então, eu só preciso descobrir como é que eu transformo voz em um sinal elétrico, que quando esse sinal elétrico passar por um fio da voz, ao redor dele vai criar um campo eletromagnético modulante. Sim. Que se eu tiver uma antena, eu posso capturar esse sinal que está oscilando e traduzir de novo para dentro do outro equipamento. Entendi. Mas isso é no fone com fio? Oi? Não. Não. Não, ó. Por exemplo, se eu passar uma voz aqui, a voz aqui que a gente está falando, ela está modulando aqui e ao redor cria um microcampo, certo? Sim. Beleza? Isso é uma analogia. Então, se eu botar uma antena pertinho, eu vou conseguir capturar essa informação então, pelo o fone ar, funciona porque como uma antena. Isso. Então, o Bluetooth é a mesma. Toda tecnologia de transmissão muda de nome, mas é a mesma coisa. Que É a mesma coisa. massa. Acontece que o Bluetooth opera num range de frequência diferente, porque tem por exemplo, onda de áudio. Aliás, o sinal sonoro é de 20 Hz a 20 mil kHz. É o que a gente escuta. E aí, você continua oscilando onda, só que o ouvido não captura mais. Só que outras fontes podem capturar. Entendeu? Ah, entendi. Então a frequência, a faixa de frequência é como se fosse as cores de lápis, tá entendendo? Tem uma faixa que a gente escuta, né? Que é a sonora de 20 a 20 mil, certo? Se eu, por exemplo, 20 Hz é 20 mil vezes por segundo. 20 Hz. Não, 20 vezes por segundo, desculpa. Então, se eu vibrar qualquer coisa a 20 vezes, qualquer coisa, isso aqui, a 20 vezes por segundo, o ouvido já começa a perceber. E quando passa de 20 mil, que é o agudo, ele já para de perceber, certo? A partir daí para baixo tem animais que conseguem ouvir ainda, para cima tem ainda um ponto que outros animais conseguem escutar. Tá entendendo? Por isso que quando você dá uma floresta, tem filmes, sempre o animal sai correndo, sempre tem cenas, né? É porque tem alguns que, né? Por exemplo, o elefante, eles se comunicam batendo o pé no chão, certo? Ele bate o pé no chão e ele se comunica com a manada que está a quilômetros dele. Caraca. Eles escutam o infrassom, som muito grave, eles escutam. O ouvido dele para os sons mais graves são muito mais sensíveis. Então, quando ele bate aqui, a galera percebeu que ele estava se comunicando com outra manada no outro canto. Entendeu? Bacana. E a parte disso, Jean, como foi que assim, você adentrou e como foi estudar esse processo, assim? Porque a gente está falando de química, física, enfim, de várias coisas e vários processos que acontecem dentro da tecnologia. Como é adentrar tudo isso e viver num mundo que muitas vezes é visto como algo tão difícil, sabe? Pois é. O que é que acontece?
eu sempre fui curioso, e mesmo antes de estudar tecnologia dentro de uma faculdade, eu já procurava saber disso, certo? Já procurava. E tem um site que eu adoro, que é o Inovação Tecnológica. Inclusive, até o Bluetooth, antes de chegar, eu acho que uns 5 anos antes de se tornar uma realidade, eu já lia nesse site. Esse site ele só fala de coisas que vão ser lançadas daqui a 10 anos, que estão em estúdios, ainda estão em estados embrionários. Já existe a ideia, já existe o estudo, já existe a hipótese. Então, eu sempre leio esse site, porque eu gosto, né? O Bluetooth foi uma coisa que eu li antes dele ser lançado, tá entendendo? Só da onda, então, entendeu? Aí então o que é que acontece? Eu já tinha essa curiosidade, já lia sobre essas coisas, procurava saber. Só que aí eu fui para a faculdade para ter mais propriedade, certo? E eu vou dizer uma coisa, gente, uma coisa é você procurar saber como um processo funciona. Uma coisa é você fazer cálculos para aí Complica. aí complica. Gente, Qualquer pelo amor de Deus, parte da eu passo hoje se eu não estudar no mínimo de 4 a 6 horas por dia, eu não consigo terminar minha faculdade. Sério? Não. Engenharia já é difícil ainda, mas a elétrica... Elétrica. É considerado Caraca. as mais difíceis. A nível de cálculo. Aham. Entendeu? A nível de E cálculo. que tipo de cálculo é esse? Como é, assim? Todo tipo de cálculo. Todo? Todo tipo de cálculo. Né? Integral, derivada. Mas isso tava dentro de ti? Tu gostava dessa área do Eu- cálculo? Cara, eu gosto. Gosto. Eu gosto. As minhas melhores matérias que eu gosto mais de estudar envolve cálculo e análise de circuito. Eu adoro fazer isso. Tipo assim, quando eu chegar em casa agora, o que eu vou fazer? Eu fico até 3, 4 horas da manhã todo dia Caraca. analisando circuito, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu faço isso muito mais do que música hoje. É estudar. Se eu tivesse grana hoje, eu parava de trabalhar para estudar. Eu descobri isso depois de 33 anos de idade, que eu gostava de estudar. Então, mas eu gosto de estudar essas coisas. Tipo assim, outras coisas... outras coisas nem tanto, mas essa coisa dos cálculos, tal, tudo eu gosto de... O que é essa análise de circuito? A análise de circuito é você pegar por exemplo, o circuito da casa Vodedé, por exemplo, da energia. Um mapa. Tipo, Aí os fios, caminhos dos fios, qual é a tensão que vai estar naquele ponto, qual é a corrente que vai estar passando naquela tomada ali, quanto ligar o motor ali, o que é que vai acontecer com o resto do circuito? Tá entendendo? Porque muda completamente, tá entendendo? Então, assim, vai ficar faltando energia lá na frente? Será que o que vai estar funcionando vai funcionar rápido porque está faltando energia? Hoje, nosso sistema é automatizado, tenta corrigir tudo isso automatizado, mas isso tudo são equipamentos que foram criados por pessoas que pensam, que quando surgiram esses problemas, disseram assim, quando liga o motor aqui, fica faltando energia lá. Então, vou criar um equipamento para quando ligar o motor aqui, compensar a energia para lá não ficar faltando, entendeu? E tudo isso é feito à base de análise de circuito para saber como é que corrige. Ligou o motor aqui, ficou faltando 2 amperes para lá. Então eu vou criar aqui uma coisa que ajude a dividir melhor a energia quando esse motor for ligado. Entendeu? Então, assim, que massa. né? Então, análise de circuito é para resolver problema de rede de energia na tua casa. Na rua bateu por exemplo, um carro no poste e caiu para o poste. A rua apaga. Né? Na mesma hora, alguém liga para a sede, mas lá na sede da transmissão já sabe o que aconteceu. Sim. E isso é permitido eles sabem por quê? Porque existe um cara que era muito bom em análise de circuito, pensou em como resolver isso para que eles soubessem. Que esse sinal fosse lá para, por exemplo, numa estrada de 80 quilômetros. Por exemplo, que leva o fio para outra cidade, por exemplo, a transmissão. Na hora que parte o fio, eles conseguem saber através de cálculo qual foi o quilômetro que partiu. Caraca! Entendeu? Caramba. Entendeu? Porque na hora que parte o fio, leva um tempo para essa energia, para o sinal chegar lá. Sim, Então, só através desse tempo, entendeu? Calculando dá pra entender Dá para essa entender a distância que estava, entendeu? Então, né?
Tem várias tecnologias para isso. Isso é uma das formas. Estou dizendo que tem várias formas de fazer. E tudo isso que permite... É o cálculo que permite... Depois de ter, tipo, descoberto que você gosta disso, que você gosta de estudar, atualmente, você vai terminar, acho que ano que vem, né? Ou vai terminar a faculdade ano que vem. Quais são os seus objetivos, assim, na área da engenharia elétrica? Eu ainda não pensei sobre isso, acredita? Eu Sério? fiz a faculdade mais porque eu queria fazer, realizar um sonho. Sim. Eu não fiz pensando se vou viver desse mercado ou não. Até porque, tipo assim, engenharia a elétrica é uma área perigosa, né? Claro. Envolve risco. Sim, sim. Tá entendendo? Então, assim, eu não sei se eu quero correr risco. Vai ser algo, tipo assim, na área de projetar, na área de... Se eu puder escolher de ter uma empresa para prestar serviço, tá entendendo? Mas ainda na prática. Mas eu não sei o que é que eu quero fazer realmente disso, honestamente. Eu não sei, tipo assim, eu vou deixar de boa isso aí, isso acontecer, entendeu? E a música atualmente, onde a música se encaixa assim na sua vida? Você tem a faculdade, os trabalhos? Eu tenho a banda, né? Então sim. isso é a banda que traz sustento, que paga essas coisas todas, né? A banda e meu trabalho aqui na casa, né? Tipo, e a música foi o que me trouxe até aqui, entendeu? Tipo assim, hoje eu já não faço, pelo menos musicalmente, para ser honesto com vocês, eu não faço, acho que eu não faço muito plano, meus planos são muito simples, né? Tipo assim, eu quero envelhecer, ter a casinha e conseguir pagar as contas. Para mim, isso é felicidade, e isso para mim eu vou terminar bem, entendeu? Não faço assim, uma coisa que eu gostaria de realizar na música ainda, tipo assim, era trabalhar, eu não tive a oportunidade de fazer ainda, certo? Já fiz trilha para documentário e tal, tudo, mas não fiz trilha para filme. Que bacana. A gente vai começar um trabalho na Casa Valdedé agora, que até eu estava comentando com vocês. Se isso der certo, pode ser a porta que entre aqui. Claro, com certeza. Entendeu? Que massa. Um trabalho nesse nível. Porque eu não trabalhei nesse nível e eu tenho muitas dúvidas sobre isso, como é que isso se dá. Entendeu? Como é que é planejar a trilha de um filme todinho, os momentos, para tu começar a ouvir o filme aqui, ter um ponto alto do filme, mas esse ponto não ficar muito alto que acabe descompensando. Como é que se dá essa mixagem? Porque eu sei como é que se mixa e masteriza uma música. Sim. De 3 minutos, entendeu? Imagina Agora um quase 2 filme, horas. 2 horas, como é que faz isso? Como é que se presta atenção a todos os detalhes? E um filme sem som, a gente já teve de vários processos. Eles acontecem, mas atualmente, meu Deus, as produções, o som de filmes, eles são coisas assim, que você ouve tudo, a pedra caindo e todo esse conceito, assim, de qualidade que se tem hoje, meu Deus. E mesmo você não tendo essa, enfim, autoridade toda pra falar do assunto, quais são os princípios básicos, assim, pra se fazer um som de um filme, pra se trabalhar no som de um filme, de uma longa-metragem? Cara, o som de filme é muito complexo. O som de filme é muito complexo. Eu tiro isso por pequenas peças que eu faço, tipo assim, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. É muito complexo. Por quê? Por que é complexo? Porque, tipo assim, no primeiro estágio, o diretor vai ter que tomar uma decisão. A primeira decisão que ele vai tomar é o seguinte: eu vou fazer o som do ambiente. Por exemplo, a gente está na rádio. Esse ambiente ele tem um som dele. A rua tem o som dela. Sim. Tá entendendo? Enfim, cada local vai ter o som. Aí pensei, eu vou só capturar as vozes e faço o som dentro do estúdio com material já existente para eu ter mais controle, ou eu vou para a rua e levo os microfones para capturar. Tudo isso tem que ser pensado. Cara, quando ele vai para gravar, tudo isso tem que estar decidido. Na hora que ele for gravar, eu vou botar um microfone no ator e outro na atriz. Onde é que eu vou posicionar os outros microfones que vão estar gravando a rua? E quais são os elementos importantes para aquela cena? É o som dos carros? Porque vai ter cena que é importante. Imagine uma cena que tem 2 atores conversando ali e nessa cena vai se evidenciar o som dos carros abafando as vozes deles, para dar o sentido de confusão. Entendeu? Então eles têm que tomar essa decisão antes, entendeu? Então assim, imagine você tomar... Por isso que você divide em cenas.
para você projetar aquela cena, entendeu? Porque não dá para você pensar nisso tudo, cara. E você tem que ter um engenheiro do áudio lá muito bom para estar realmente com os microfones. E aí imagine, ó, gravou, sei lá, 15 minutos ali, pá. Aí não pode ter acontecido nenhum ruído indesejável que não era para fazer parte da cena, né? Que isso ao vivo vai acontecer. Mas não tem como né? tirar esse ruído em mesa? Não tem como tirar na mesa ali Não, depois? mas tem coisas que dá para fazer, mas tem coisas que não dá para fazer. E aí né? tem que regravar tudo. Sério? Aí tem que dar um jeito. Aí se não der certo, ele vai pegar, ele vai substituir pelo... Né? Sim, Eu já sim. imaginei aquelas cenas que tem umas cenas que eu já vi umas pesquisas, uns vídeos explicando que, tipo assim, tem cenas de alguns minutos, tem que, tipo, fazer cada minuto, quase um pedaço em cada dia, pra poder pegar sempre o mesmo pôr do sol. Isso. E aí, se der errado nesse tempo todo, tem que fazer tudo isso de novo. Hoje, a maioria dos filmes, eu vou dizer de cara, porque eu procuro entender um pouco desse mundo. Eles fazem dentro do estúdio. As ambiências são feitas no Sério? estúdio. Eu já Maioria. vi um Mas pessoal- a qualidade- Aeroporto ali, chegou o aeroporto, o som do aeroporto, tá no aeroporto. A qualidade estúdio. seria melhor fora? Assim, tipo, Não, é não- mais fiel? ou Não, aí são dois conceitos que tem que discutir. A gente tá falando de qualidade ou de fidelidade. Porque aí vai depender da cabeça do diretor, o que é que ele quer para o filme e o que é que ele quer para a cena. Quem vai fazer a Marvel não tá preocupado com fidelidade. Ele quer fazer uma coisa então ele faz tudo dentro do computador. Sim. Entendeu? Porque pro espectador dele pouco importa se o aeroporto foi no aeroporto de verdade. Ele quer ver eles lutando, quer ver aquele universo. Agora é diferente do cara que vai fazer um documentário, Entendi. né? Então é a pegada diferente. Então esse cara do documentário ele vai dizer, não, eu quero fazer com os erros eu aprendi tanta coisa com o Evelto nesse sentido, porque eu vinha com a minha mente muito... Eu tinha minha mente muito... Quando eu ia trabalhar áudio, muito... Era higiênica, assim. Tipo assim, eita, tem que sair limpo, tem que sair perfeito. Aí tirava todas as coisas e tal, deixava aquela coisa emplastificada mesmo. Aí ele ouvia e disse, já não tá legal. Porque tu tirou a verdade. Essência, né? Eu disse, aquele ruído, aquele negócio era importante, porque estava na cozinha, a panela tinha que bater, tinha que incomodar quem estava ouvindo, tá entendendo? Para passar um certo... Aí eu fui entender a metalinguagem, né? Então, hoje, quando eu vou editar algo, eu disse assim, Evelto, o que é que essa cena significa? Primeiro eu vou conversar, para saber os elementos que eu vou poder mexer e os elementos que eu não vou poder mexer quando eu estiver tratando, entendeu? Entendi. Que é diferente quando eu estou tratando outra coisa, entendeu? Então, se você está produzindo algo ou está tratando o trabalho de alguém, você tem que conversar com essa pessoa para saber qual é a viagem, né, que está acontecendo ali. É uma coisa, uma criatividade que sempre ela tá vindo muito, né? De você ter que entender o processo criativo do espaço, por que esse ambiente faz esse som, e, tipo, não, e perder isso dentro de um estúdio, eu acho que perde esse negócio da fidelidade, né? Perde essa coisa intimista de levar. A gente tem, inclusive, acho que produções mais intimistas que querem trazer, diferentemente da Marvel, enfim, dessas super produções que querem trazer uma coisa mais íntima, elas não vão usar um som de estúdio, vai usar o que está acontecendo na prática, o realmente me incomodar, porque faz parte do dia a dia, eu acho que tem um pouco dessa fidelidade, né? Traz um pouco pro conceito. E outra coisa assim, quando chega nessa parte do audiovisual mesmo na prática, eu sempre conto com alguém, no caso aqui é o Evelter, que estudou essa parte para poder dizer. Não é uma coisa que eu vou decidir, Sim. porque eu não estudei isso, entendeu? Não estudei isso, então isso é tipo assim, tá o áudio lá. Aquele áudio ele pode contar várias histórias, vai depender do diretor. Diretor A vai dizer para editar de uma forma, diretor B vai dizer para editar de outra coisa diferente. Então, assim, é a cabeça, é a história que ele está querendo contar. Então, ele vai dizer, não, eu não sei qual é a história, entendeu? Né? Eu não sei quais nuances que ele quer salientar ou não, entendeu? Então, assim, é um trabalho mesmo muito sensível. Por quê? Porque você tem que agradar uma pessoa, e é o diretor. Entendeu? Se não passar pelo crivo dele, não adianta. Ele que vai assinar, tá entendendo? Sim, exatamente. Então, se você não estiver muito afinado com o diretor, você viaja. Você não consegue, entende? Tipo assim, e isso tem sido um aprendizado muito grande para mim. Eu adoro quando chegam as peças para fazer do Evelto, porque
eu tenho aprendido muito, muito com ele, com isso. E essa parceria veio de onde? Como ela Lá começou? da UES. Lá da UES. Da E UES. como ela foi inserida aqui na casa de vovô Dedé? Ele Conta que me pra chamou para ensinar o povo aqui a montar o primeiro núcleo Isso de áudio quando? aqui. Eita, não vou lembrar. Mas faz tempo, né? Faz tempo. Gabriel era criança, eu tô dizendo. Então você que ensinou o Gabriel Arcanjo? Isso. Ah, entendi. E como é, assim, trabalhar na casa de No vovô áudio, eu Dedé? ensinei ele no áudio de É. estúdio, certo? Ele faz várias outras funções. Ele faz tem outras várias funções. Outras funções eu não sei como é que ele aprendeu, não. Mas a parte do estúdio, Mas, do áudio. Jean, tipo, atualmente eu acho que você ainda tá trabalhando aqui na casa, você tem Sim. várias produções. Como é, assim, trabalhar num ambiente que tá o tempo todo produzindo áudio, produzindo som, música, programas de televisão, de É rádio? fantástico. Esse ambiente é fantástico para quem quer. Eu acho que é uma ferramenta fantástica para iniciar o povo, porque eles não têm Fortaleza, né? E as alternativas são salgadas do ponto de vista financeiro, certo? E aqui você só precisa ter boa vontade de querer fazer. Entendeu? Então você vai ter uma amostra de como é que funciona. Uma amostra não, você vai ter como é que funciona esse mundo, o mundo, né? E tu vai decidir se tu vai continuar nele ou não. Tá entendendo? Você se Tipo assim, forma um profissional aqui na casa. Então, né? e eu acho esse trabalho fantástico. Tipo assim, uma oportunidade que poucas pessoas têm. Entendeu? Não só pro artista que está aprendendo, mas até pro artista que se apresenta. Entendeu? Ele tem né? Tipo assim, então assim, eu acho fenomenal. É muito legal dar essa oportunidade de um profissionalismo mesmo, né? Trazer um pouco pro ambiente. A gente tem muitas pessoas. Eu acho que o Gabriel, eu não sei se ele mora aqui no entorno, mas acho que ele mora no entorno do bairro. E ele atualmente ele tem, acho que, grande parte da dependência financeira dele a partir dessa profissão, que é a profissão do áudio, que ele veio aprendendo. E a partir disso a gente sabe que tem várias outras pessoas que, com, enfim, advento da tecnologia, tiveram uma visibilidade maior com o áudio, aprenderam, entenderam o que é e hoje querem seguir um pouco dessa carreira. O que você, que aí vem de longos anos, desde a década de 90, fala para essas pessoas que estão no começo, que estão assim, naquele processo de se tornar profissional? Eu conheço várias pessoas que têm muito desejo de trabalhar com áudio, né? Eu tive a oportunidade de conhecer. E hoje, o gargalo para essas pessoas, que eu tive esse gargalo também, é o que? A tecnologia não é barata. Mesmo a tecnologia se tornou barata. É claro, tipo assim, se você for comparar com a tecnologia com os anos 90, a tecnologia é muito barata. Né? Nos anos 90, se você fosse gravar uma música, se você fosse fazer seu estúdio para gravar música, era impensável. Não dava. Você ia gastar, sei lá, eu vou chutar aqui um valor, mas brincando, 100 mil ia para você começar a brincadeira, uma mesa de som. Existe mesa de 1.500.000 reais, 2 milhões. Mesa de som existe. Caraca. Tá entendendo? A do Wesley aqui do estúdio Wesley Safadão é uma mesa foi comprada gastou 5 milhões no estúdio dele. Tá entendendo? 5 milhões. Na época. Hoje, se fosse hoje, multiplica por 4 isso aí, porque o dólar tá lá em cima. Então, assim, imagina, isso nos anos 90 só dava para fazer música se fosse no estúdio de verdade, físico, com a mesa, com todo esse aparelho que era caro demais. E você vem para um momento hoje que você compra um computador com 5 mil reais e uma placa de áudio e você faz música no seu computador. Então, comparativamente, é barato, é mais barato. Mas para muitos jovens, isso ainda é muito dinheiro. Entendeu? Então, eu vejo muita gente com boa vontade, mas pouco acesso à tecnologia. Sim. Então, o gargalo para essas pessoas hoje que querem é a tecnologia. Então, eu estive nesse local de não ter. E o que eu fiz foi ir atrás das oportunidades. Entendeu? Ir atrás da oportunidade para poder conseguir. Né? E deu certo. Então eu digo para essas pessoas que continuem e vão atrás. E atualmente você ainda está trabalhando com professor, a gente está vendo muitas pessoas que estão com essa vontade, essa ganância de obter esse resultado no áudio. Você está sendo um mediador atualmente, um professor? Não. Tipo assim, hoje eu ensino o pessoal que mixa comigo, principalmente o Eli, ele é meu aluno atualmente. Né? Ele começou aqui na casa, o áudio? Eu não sei da história do Eli, se ele começou aqui.
Mas né? ele atualmente está aqui Ele na atualmente está casa. aprendendo comigo lá e já tá bem avançado, já tá fazendo as coisas só, já. Tá entendendo? É um cara muito inteligente e saca muito. E é um cara que também que fica nesse gargalo aí, mas tá conseguindo, entendeu? Aos poucos. Tá entendendo? E tipo assim, essa questão da grana, tipo assim, pra tecnologia sempre vai ser um problema. É tudo muito caro. É tudo muito caro. escasso. E agora com essa mudança de preço de dólar é que as coisas ficaram mais inacessíveis ainda, entendeu? Tá se tornando acessível até para quem tem a grana. Tá entendendo? Porque não é mais tão barato. A pessoa vai comprar e tem que pensar assim, eu vou investir dinheiro realmente nisso, numa coisa que é um hobby. Eu vou trabalhar com música, mas música para muita gente é hobby, não é o trabalho principal. Entendeu? Então, se você tem aquele sonho, você diz, eu tenho um sonho de fazer isso, mas eu vou investir nisso agora, vou fazer isso, a pessoa que não ganha tão bem vai pegar, sei lá, 10 mil reais para investir num estúdio particular em casa, sem saber se isso vai trazer esse dinheiro de volta. Então, acaba sendo uma questão de decisão naquele momento. Entendeu? Eu vejo muitos amigos que tem que tomar decisão e às vezes é fácil, às vezes é difícil, né? Então, assim, mas aí é que tá. Você tem que aliar duas coisas. Eu acho que quando você acerta o seu primeiro trabalho legal, que você consegue... Se você faz as coisas legais, quer aprender e está seguindo, eu acho que essa questão da oportunidade, você gera. Você gera, porque hoje, se você pegar um portfólio seu de produção e já colocar no Instagram e marcar um bocado de agência aí... se elas gostarem, com certeza elas vão procurar você. Hoje, existem as ferramentas para você acessar esse mundo. Tá As entendendo? oportunidades de acesso. Né? Enfim, a gente está no espaço que é a casa de Vovó Dedé e a gente está falando o tempo todo dessa escassez assim, de aprendizado, enfim, para onde eu vou. E a gente está no espaço que ela dá a oportunidade de aprender muitas vezes esses campos. Qual a importância que você enxerga nesse ambiente assim como formadores de pessoas, enfim, de integridades aí? Eu acho que o que ainda torna mais legal o trabalho aqui é a oportunidade que você tem de trocar experiência com outras áreas e acabar se interrelacionando. Porque quando você está só na música, é só a música. Aqui não, você está na música, mas você tem contato com o cara do vídeo, entendeu? Tem contato com editor. E essa troca de experiência é muito importante para você poder melhorar aquilo que você faz. Tá? Quando eu tive contato com o pessoal do vídeo, eu fiz áudio de outra forma. Eu fiz áudio de uma forma que eu não enxergava. E cada experiência que eu tenho com outras áreas que se relacionam comigo, quando eu encontro alguém algum editor, com alguém que que escreve, já melhora meu áudio também. Entendeu? Porque ele vai contar do ponto de vista dele como é que deveria ser narrado, como deveria ser dito, como deveria ser falado. Entendeu? Então, eu acho que acaba que só faz somar o fato de aqui ser um conglomerado de coisas que acabam se interrelacionando e trabalhando juntos, entendeu? E isso eu acho que é fantástico. Outra coisa, né? Tipo assim, você está no espaço... na minha época, você estava no estúdio e você ia gravar alguém lá nos anos 90, se você errasse, era chato. Né? Então, assim, era chato. Se você apagasse alguma voz de alguém, como aconteceu várias vezes comigo já, entendeu? Tipo, você apagar um trabalho de alguém. Dá pra dar um Ctrl Z, não. Na fita não dava, não. Mas o computador até isso, às vezes, no computador, às vezes a pessoa apaga, né? Acontece. Aqui você tem um espaço que vai ser muito mais... Vai ter muito mais compaixão de você. E aceitar você errar para aprender. Sim, isso é muito importante, né? Mas, bom, a gente tá aqui quase finalizando o programa, dando uma hora de conversa. E, Jean, eu queria te agradecer pelo dia de hoje, por trocar essas figurinhas. Inclusive, acho que um dos próximos convidados que a gente vai ter é um dos seus alunos que tá aí fazendo muita coisa pela casa e, enfim, muita coisa. Mas é isso, queria agradecer pelo papo. Foi muito bacana entender aí como o fone Bluetooth funciona, como o mundo do áudio funciona e como vem funcionando e vai funcionar. A gente sabe que vai mudar aí muita coisa e vai, enfim, ter adventos da tecnologia. Mas muito obrigado pelo dia de hoje, pelo papo de hoje. Tá, show.
Pra você, João Lucas. Eu achei muito interessante o papo. Eu tinha a mesma dúvida que a Mandu e tava aqui, meu Deus, como é que isso funciona. E eu uso isso, essa tecnologia mesmo que a gente usa, a gente meio que não sabe como funciona e por que isso está acontecendo. Então é muito bacana ter essa troca, ter essa E eu até uma parte sobre isso, eu acho muito estranho. Não é estranho, mas eu acho que a gente como sociedade, eu acho que a juventude deveria ter um pouco de... Não precisa saber tudo, mas um pouco de curiosidade para saber como as coisas funcionam. Sim. Como é que é uma linha de código no computador, de Sim, programação, como é que é isso? Uhum. Como é que se programa? Aprende a programar algo básico no computador. Tá entendendo? Tipo assim, eu nas minhas férias, toda vida que as férias, sabe o que eu vou fazer? Eu faço 2 coisas nas férias: é estudar inglês e linguagem de programação. Do nada. Eu vou aprender uma linguagem aqui, pelo menos o Beabá, o Hello World, de qualquer linguagem. Tá? Mas vou aprender. Tá entendendo? Um pouco de Java, um pouco de C++, que eu gosto muito. Para aprender a programar algo simples. Entendeu? Para entender um pouco. Porque tua vida hoje é regida por isso. Sim. Por algoritmo. Total. Tomando decisões para te carregando. Entendeu? Então, eu agradeço a oportunidade, viu, vocês, tá? Foi bom bater esse papo com vocês. Sempre que quiserem bater um papo, quiserem me convidar, estou à disposição. Espero. Sabe que, só? às vezes. Tá. É muito bom saber dessas histórias, porque você diz que sempre que você conversa com uma pessoa, por exemplo, do vídeo, ou da pessoa que escreve, você vai fazer o seu trabalho um pouco diferente. Então, acho que pela essa conversa a gente vai fazer as nossas coisas diferentes, não hoje ou então outro dia, mas é muito importante ficar sabendo, por exemplo, como o Bluetooth funciona, que eu não fazia a menor ideia. Então, eu agradeço muito pela sua participação hoje. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que é com isso que a gente vai encerrando mais um programa aqui, mais um SP na Rádio Hora 10, exatamente às 4h16 do dia 1º de abril de 2022, começando mais um mês aí. Muito obrigado. Jean Nandes, né? Eu ia falar Fernando, mas é Jean Nandes, né? Então é isso. Muito obrigado, um beijão, gente, e até a próxima. Até.